Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Ali a dona Malévolazinha estacionada. E olha quem que tá acima dela ali, ó. Olha, gente. O Cristo. Só que não é do Rio de Janeiro. Esse Cristo aqui é da cidade de Eloy Mendes. E o Marcão veio visitá-lo aqui. Olha que tranquilidade que tá esse lugar. É bom, né, gente? É bom apreciar as coisas boas, né? Eu vim hoje aqui meio inspirado, sabe? Mas inspirado pelo canal de um amigo. Vamos caminhando ali até a Malévolazinha. Olha a vista daqui, ó. Ó, alto, né? Dá pra ver tudo ali embaixo. Olha pra vocês verem. Tem até a igreja matriz de Eloy Mendes. Mas muito bonita. Eu particularmente gosto dessas coisas. Mas eu vim inspirado aí por um vídeo que eu assisti do meu amigo lá do canal Motoqueiros do Bairro. Manuelzinho, gente boa. Manuelzinho é de um bom coração, eu gosto muito dele. Ele estava falando sobre que as pessoas muitas vezes não dão muito crédito, não dão muita audiência para vídeos positivos. Às vezes você faz um vídeo falando sobre coisas boas e parece que as pessoas se alimentam um pouco mais de polêmica, de ódio, de ressentimento, né? Mas o ser humano tem isso. Principalmente quando ele está ressentido, né? A gente busca muito o que está dentro da gente, né? Então é complicado. Mas hoje o bate-papo vai se estender um pouquinho disso, né? Eu pretendo ainda pegar e conversar um pouquinho com vocês hoje na estrada ali de volta a Varginha. E aí a gente vai pegando e refletindo junto no meio do caminho. Eu convido vocês agora para retornarem para Varginha comigo, num bom bate-papo. Assiste a vinheta, pessoal. E depois da vinheta aí, nós voltamos. Um muito abraço para todos vocês, meus amigos. E até mais. Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês, meus amiguinhos queridos? Por aqui é Marco Az, diretamente do sul de Minas. Saindo de Eloy Mendes, rumo a Varginha. Hoje não foi dia de café. Hoje não foi dia de almoçar. Hoje foi dia de refletir um pouco, eu gosto. E como vocês viram, eu estava ali no Cristo, né? E rememorando ali o meu amigo Manuel. Eu fico buscando coisas positivas para minha vida. Fico buscando bons exemplos. Não é mesmo?
Porque eu acho que existe muito no mundo cristianismo, jesuísmo, que eu acho perigoso, mas está tendo muito pouco humanismo, pouquíssimo humanismo. E aí impera, não é de hoje, né? Muito individualismo das pessoas, muito egoísmo. E quando eu estou ali perto da figura de Jesus, que não necessariamente é aquela, né? Jesus talvez fisicamente aqui na Terra deve ter sido bem diferente. Mas o exemplo que ele deu na Terra de tolerância, de respeito, de caridade, é uma pena que algumas pessoas não consigam integrar nas suas vidas essas lições. Eu desde criança, meus amigos, eu não sei porquê, tá? Do outro lado do véu da vida, talvez a gente vai saber o que aconteceu. Mas eu já me questionava muita coisa. E uma das coisas que eu mais me questionava, por incrível que pareça, gente, eu perguntava assim pra mim mesmo, eu falava, por que eu sou tão privilegiado? E aí, meus amigos, não se sintam influenciados ou nem mesmo atacados pelo meu pensamento, por favor. Tenta só abrir o seu coração e ver o ponto de vista de um irmão seu aí de estrada. E aí eu perguntava a seguinte coisa: por que eu vim com tantos privilégios? Nasci numa família de classe média alta. E eu olhava em volta de mim tanta pobreza, meus amigos. Eu lembro que minha mãe me levava numa igreja, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, onde eu fui batizado. A igreja de Imaculada Conceição, na qual eu sou devoto até hoje. E ali eu perguntava nas minhas orações, muito calado. Minha mãe não queria muito me responder essas coisinhas. Mas eu perguntava a Deus ali, eu falava, por que aquele senhor que fica toda vez na porta ali, por que aquele senhor não tem as duas pernas? Por que ele não entra? Eu às vezes até na minha inocência de criança eu falava, o senhor não permite que ele entre porque ele não pode ajoelhar? Se uma pessoa for muda, o senhor não vai gostar dela porque ela não pode orar? Eu tinha disso, meus amigos. Eu ia num clube elitista e eu olhava para minha mãe e eu falava assim, mãe, por que só tem branco aqui, mãe? Eu olhava naquele meu prédio, na Zona Sul, e eu olhava para minha mãe e falava, mãe, por que não tem nenhum morador nordestino aqui? E eles eram tão gentis comigo, porque eu era uma criança muito inquieta. Meus pais não tinham muito tempo para ficar respondendo, tanta inquietação, tanta angústia minha. E aí o que eles faziam, né? Eles iam para as atividades deles. E quem é que me ouvia? Quem é que me acarinhava? Quem é que jogava uma bola comigo? Eram geralmente o pessoal que trabalhava no meu condomínio. Eu tive 3 grandes amigos que eram faxineiros.
que eles volta e meia pegavam e falavam: ô menino, ô Marco, vem aqui menino. E aí eu ia lá num local onde eles ficavam, que evidentemente, né, era de acesso a serviços. E aí eu lembro, né, que um chamava Luiz, o outro a gente chamava ele carinhosamente de Bigode, porque tinha um grande bigode. E o outro era muito magrinho, era igual eu. E a turma brincava que ele era o Palito. Então era Luiz, Palito e Bigode. E como eles foram meus amigos, todos eles paraibanos, e eu me divertia muito com eles, eu escutava as músicas deles. Inclusive, volta e meia, eu fazia refeição com eles. Aquele menino, sabe, filho da burguesia, branco, cheio de privilégios. Eu tive uma ama de leite, uma senhora negra, linda, com aqueles dentes lindos, aquele sorriso maravilhoso, aquele peito que me acalentou, me acolheu. A minha babá também, chamava Sandra, tinha toda a paciência comigo. E hoje eu tenho uma dívida muito grande com a humanidade, eu tenho uma dívida muito grande com o universo. Os meus caminhos foram encurtados, foram facilitados, meus amigos. Eu tive acesso a boa educação, eu tive acesso a tempo para estudar, eu tive acesso a uma certa segurança social, eu tive acesso ao plano de saúde. E eu não sei como é que tem ainda pessoas que não se sensibilizam com quem é tão vulnerável. Eu lembro que não tinha uma lei trabalhista específica para domésticas. Chegamos a ter na nossa casa ali 4 funcionárias, morando ali, dormindo. Pagava-se o que queria. E as pessoas achavam que estavam fazendo muito por essas pessoas. Pelo menos não está na miséria, não está na rua, está usufruindo o direito de estar na nossa casa. Eu achava aquele discurso tão denso, tão desumano. Então eu não gosto muito de generalismos. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, que às vezes trilham caminhos muito maléficos, de muita violência. Mas tem pessoas que estão sofrendo nesse momento, não por opção, mas por uma questão de predeterminação. Pessoas convulsivas, pessoas psicóticas. E a gente não tem sensibilidade com isso. Sinceramente, meus amigos, eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. Se você vê, por exemplo, as pessoas que vêm no meu canal, que comentam, são gente tão diversa, é gente tão bonita. São belezas diversas. Eu vou contar só um caso para vocês, que foi um caso que aconteceu comigo. Eu tive uma adolescência daquela mais rebelde, evidente, eu não me encaixava. E eu lembro que eu gostava muito da galeria do rock, eu gostava muito de ouvir o punk rock, eu gostava do movimento, não no modismo, sabe, mas na mensagem. Então eu sempre andava, às vezes, no estilo, né, dos punks.
Eu lembro uma vez que eu estava no Brooklyn, em São Paulo, e o pessoal já tinha bebido muito, e aí falaram, o que é que te leva em casa, Marco, né? E eu morava ali perto da Paulista. E eu falei, não galera, quer saber de uma coisa? Vocês estão já muito altos de bebida, e eu também estou precisando dar uma caminhada, uma relaxada, e eu vou dar uma saída. Eu vou devagarzinho, eu chego lá uma hora. Não quer que leva não, Marcão? Não, deixa eu ir. E eu lembro que numa certa altura eu peguei a Indianápolis ali, São Paulo. E ali à noite, cara, é forrado de prostituição e ali é ponto de travestis. E eu tinha, sabe, impregnado em mim também alguns discursos, algumas estereotipagens muito pesadas, e eu passei ali já com toda aquela carga de preconceito, uma certa repulsa, e eu já fui para o outro lado da pista. Em uma determinada altura ali da Indianápolis, eu escutei uns caras xingando e falando, vamos dar porrada. Eu acelerei um pouquinho a minha caminhada, mas de repente assim eu falei, deve ser briga aí de prostituta com cliente, alguma coisa assim. E aí de repente, meus amigos, na hora que eu olho para trás, tem dois skinhead atrás de mim, com um pedaço de pau na mão. E eu comecei a fugir daqueles caras. E eles falando assim, mata esse punk, filho da... Entendeu? E eu tava fugindo daqueles caras, de repente eu tomei uma paulada na nuca, meus amigos, que eu não sei dizer o que aconteceu, eu apaguei, eu sumi. No outro dia, eu acordo numa casa muito simples. Eu acordei numa casinha assim muito simples. Aquele barulho de panela de pressão, né? Eu falei, gente, onde que eu tô, né? Aí você tá se perguntando, eu tô aonde? Eu sobrevivi, né, ao ataque. Eu tava com o corpo muito doendo, me chutaram inteiro, cara. Eu tava todo cheio de hematoma, o corpo inteiro. Me surraram demais. A cabeça também doía muito. Eu tinha uma espécie de atadura, né, que tinham colocado na minha cabeça. E aí de repente assim eu tava num quarto simples, tal, um quarto todo rosa, umas coisas assim. E aí de repente apareceram duas pessoas no quarto. Olharam pra mim e falaram, moço, você tá bem? Eu falei, onde que eu tô? Elas falaram assim pra mim, você estava muito mal no chão, tua cabeça estava sangrando muito e bateram muito em você. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas e aí, o que que aconteceu? E aí o que aconteceu? Que a gente chamou polícia, a gente chamou bombeiro, ambulância, ninguém vem. Quem que vem na nossa região aqui? Porque é região de prostituição, então tem outras prioridades, né? Eu falei, tá, e aí? Elas falaram assim pra mim, nós chamamos um táxi, colocamos você dentro do táxi, trouxemos você pra cá e nós cuidamos aí do teu machucado. Você precisa de que a gente chame um táxi para te levar para casa? Você quer ir num hospital? Apesar do curativo que a gente fez em você, é bom dar uma olhada nisso, faz um raio-x. Quem me acolheu ali não foi ninguém que passava ali na região, meus amigos. Quem me salvou ali foram duas prostitutas que trabalhavam ali. Duas travestis. Eu agradeci muito elas. Depois de uma semana eu vi que elas passavam muita falta de muita coisa ali.
eu levei algumas coisas lá que tinha lá no meu apartamento que eu podia doar para elas. E aí no final das contas, meus amigos, é nessa hora que o preconceito da gente vai pro saco, né? E aí a gente se sente muito pequeno, muito ignorante, porque a gente generaliza muitas coisas, né? A gente generaliza a pobreza, a gente generaliza a prostituição, a gente generaliza os estereótipos. Da mesma forma que muita gente generaliza, né? Pessoas que têm condições financeiras, né? Ah, é tudo playboy, é tudo vagabundo. Então acho que está faltando muita percepção, está faltando muita empatia. Então por isso talvez essas pessoas busquem coisas que elas se afinizam na internet, né? Elas querem ver a coisa se ferrar mesmo. Gostam muito de ostentação. Gostam muito de ficar vendo aí essas coisas, né? Caboclo esmerilando a moto dele, arrebentando com tudo. As pessoas estão precisando ver destruição ao invés de construção. Mas eu espero que vocês tenham entendido a ideia que eu queria trocar com vocês hoje. Eu lá naquele Jesus lá, eu fiquei imaginando, né? O que esse cara faria, né? Com as pessoas, né? Será que ele julgaria as pessoas? Será que ele negaria um pão para uma pessoa? Será que ele negaria um copo d'água para alguém? Será que ele xingaria as pessoas? Será que ele pegaria um revólver e sairia matando pessoas? Não sei. Mas eu só sei que eu tenho uma imagem dele um pouco diferente e eu quero seguir essa imagem. A imagem de um humano, de um pacificador, de um sujeito que tinha um nível de cultura, um nível de percepção de realidade muito acima até mesmo dos sacerdotes do templo, e mesmo assim ele era muito humano. E mesmo assim ele era muito próximo dos gentios, era muito próximo das pessoas oprimidas, humilhadas, estigmatizadas. Longe de mim querer ser como ele. Mas se eu conseguir ser um pouquinho dele, eu vou estar um pouquinho mais perto, como ele diz, do reino do céu, sabe? Um pouquinho só a mais. Se eu conseguir olhar o mundo com um pouquinho daquilo que ele ensinou, eu vou poder ser muito mais colaborativo e muito mais humano. Meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Curte esse vídeo, né? Se você realmente gostou. Se não curtiu também, tá valendo, foi o que eu falei. Se inscreve no nosso canal. Você vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem acolhido. E, ao mesmo tempo, ativa o sininho para você receber aí as nossas notificações. Compartilha. Um ótimo fim de semana para vocês, meus amigos. Um moto abraço do Marco Aze. Fui.